Estamos aqui para mais uma gravação do Dona Podcast. E hoje com uma presença especial da Deise Nunes. A Deise Nunes é um ícone da beleza. Uma mulher especial que abriu tantas portas para outras tantas meninas. A nossa eterna Miss Brasil. A Deise foi a nossa primeira Miss Brasil negra. E isso é motivo de muito orgulho para nós. Muito obrigada. Muito obrigada. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais dessa história e falar um pouquinho de etarismo ou idadismo, como muitos falam. Como muitos falam. Ou como a gente prefere olhar o envelhecer da mulher. É verdade. É um prazer, gurias, estar aqui com vocês no Dona Podcast. Então, né, a Deise começou cedo a carreira dela. Com 14 anos, né, fui me aventurar no mundo da moda e foi uma coisa que eu vi na televisão uma vez, umas modelos fazendo um desfile e eu disse, é isso aí que eu quero fazer. Mas é aquela coisa, né, dizer é isso aí que eu quero fazer e saber se eu tinha o dom de fazer, tem uma certa diferença, né? Mas aí corri atrás e graças a Deus consegui, fiz muitos trabalhos bacanas, assim, para pessoas muito especiais. Né? E eu acho que a minha ascensão dentro do mundo da moda, e eu falo no Rio Grande do Sul, né, foi muito rápida, assim. Porque eu comecei com as malhas Elaine, né, e logo em seguida eu fui fazer uma seleção, na época se chamava seleção, para um desfile que a XC ia fazer. Um desfile grande que ia acontecer no Plaza, né? E eu lembro que eu cheguei naquela seleção, tinha muita gente. Muitas modelos. E modelos conhecidas já, modelos que já trabalhavam há um tempo. E eu olhei, assim, era um lugar grande, assim, e eu olhei e eu digo, meu Deus, não vou ter chance, né, pensei. Com esse tanto de modelo que tem aqui, de pessoas. E para minha surpresa, eu fui chamada, fui selecionada para fazer aquele desfile, né. E eu me lembro que eu fiquei bem nervosa, porque... Primeiro que era a primeira vez que eu ia entrar no Plaza São Rafael, né, que era o hotel de Porto Alegre na época. E depois que eu ia fazer um desfile por uma grife importante. E aí eu fiz o desfile e eu me lembro que eu olhei assim na plateia e estava o Rui Sport. E aí, mais nervosa eu fiquei, né? Imagina aquele estilista, aquela coisa do sonho, né? Tu começa um modelo, aí tu quer desfilar para Ercovitch, tu quer desfilar para Dior, tu quer desfilar para... né? E aqui a gente tinha, assim, a XC, a Milka, o Rui. E logo em seguida eu fui chamada para fazer o desfile do Rui, depois desse desfile da XC. E depois eu fui fazer uma seleção para Milka, onde eu cheguei... uma amiga me ligou e disse assim, Deise, está acontecendo uma seleção na Milka, ela quer modelos novas. Eu tinha, 14 anos, bem no começo mesmo. E aí ela disse, só que tu vai assim, ó, tu vai de coque. E eu disse, tá, mas por que eu tenho que ir de coque? Ela disse, para tu parecer mais velha. Né? Porque eu só tinha 14 anos. E aí, disse, tá, tudo bem, então eu vou de coque, né? Eu me lembro que eu botei uma camisa, uma calça, jeans e tal, e fui. E era por hora de chegada, assim. Cheguei lá, tinha um monte de menina. E aí chegou a minha vez, ela me chamou. Eu já tinha preenchido uma ficha ali com os dados, né? Ela me chamou, eu entrei na sala onde ela estava. E ela olhou para mim e disse, tu é a Deise? Eu digo, eu sou. E ela disse, tu tem 14 anos? Eu digo, tenho. Ela disse, não. Tu não vai servir para desfilar as minhas roupas. Aí, sabe assim... E um parênteses, né, Deise? Quando a gente fala de idadismo ou de etarismo, é com relação à idade. Sim. E isso vale para o mais jovem. Exatamente. E para o mais velho. Claro. Então, neste primeiro momento, a gente já começa a ver que também... o mais jovem não servia para algumas questões. Ela disse, não, mas tu é muito jovem para usar as minhas roupas. E aí foi aquela lata d'água assim na minha cabeça, né? E eu fiquei parada assim, mas me deu um estalo. Na hora eu disse, tá, mas quem sabe eu faço um desfile para tu veres como é que é o caminho, enfim...
Aí ela olhou pra mim, porque eu acho que faltava só mais uma menina depois para ela entrevistar. Ela disse, então vai ali naquele camarim, tem uma roupa ali e um sapato, tu veste e vem. Aí eu entrei no camarim, realmente tinha uma roupa bem de senhora. Botei aquela roupa, botei o sapato que tinha ali, né? Porque modelo não tem pé, não tem número. Tu veste o número menos que o teu e o maior que o teu. Isso é fato. E aí eu disse, olha, tô pronta. Ela disse, então pode vir. No que eu desfilei, ela olhou pra mim e disse, mas eu acho que tu sabe carregar bem a minha roupa. E me botou no desfile. Eu disse, imagina se eu não tivesse falado pra ela, tu não quer que eu mostre, né, o que eu sei fazer, como eu sei fazer. Se eu não tivesse falado isso, com certeza... a carreira não teria acontecido, mas sabe que uma das características que mais me chama a atenção em ti é o teu poder de comunicação. E nessa história que tu tá contando, vem justamente essa questão. Olha, mas olha só, tu te defendeu, tu te posicionou em relação a ti. Isso sempre foi uma característica tua? Sempre foi. Quando eu me vejo assim, eu acho que quando eu me vejo acuada. Né? Tipo, ela disse, não, mas tu não serve para as minhas roupas. Né? Tipo assim, tu não vai saber carregar as minhas roupas. Eu disse, não, mas só um pouquinho. Aí passou todo... porque passa tudo muito rápido na cabeça da gente, né? Passou um filme, né? Pô, só um pouquinho, eu tô aqui há não sei quanto tempo. Né? Sentada ali esperando. Aí ela me chama, ela me diz isso e eu vou me embora? Não. Não vou. Pelo menos não antes de eu mostrar por que eu vim aqui. Né? Então foi isso que aconteceu. Então foi quando eu disse pra ela, tu não queres ver como eu caminho, como eu desfilo. Tu não quer ver as minhas habilidades antes de me julgar pela idade que eu tenho. Exatamente. Que, na verdade, é o que todas nós, né, lutamos sempre para sermos vistos, todos nós, homens e mulheres, pelas competências que a gente tem. E não pela idade. Tu tão jovem, né? Tu falou que 14 anos, e aí no Miss, né? Claro, já tinham se passado alguns anos, mas ainda muito jovem. Tu tinha noção de tudo que tu representava, de tudo que tu estava quebrando de tabus naquele momento? Não, nenhuma. Noção zero. Muito assim, eu tive realmente muito incentivo da minha mãe, né, que sempre foi uma incentivadora, até hoje uma incentivadora da minha carreira, sempre esteve comigo, ia para os desfiles junto, ajudava no camarim, ia nas viagens juntos, ajudava, sabe? Ela não ia só para olhar, ela ia e ajudava, né? Então até o pessoal gostava muito, né? Que ela fosse, porque tem mais uma pessoa para ajudar, é mais uma pessoa que a gente pode contar. Né? Então ela muito me incentivou a ir adiante, a ir em frente, né? E o Miss foi isso, assim, porque eu me lembro que eu até nem queria mais participar de concurso de beleza, já tinha participado de alguns concursos, assim, mas eu não queria mais. Para mim já estava bom, assim, do jeito que estava, né? Do Rainha das Piscinas já estava bom, eu não queria mais saber. Mas ela eu acho que ela não se conformava com isso. Como assim? Vai parar nesse concurso? E o ano que eu ganhei, 84, Rainha das Piscinas, foi o ano que terminou o concurso. Foi o último ano. Tu carregou a faixa e ela não passou mais. Não, ela ficou, né? Ficou estagnada comigo. E aí, eu acho que a minha mãe disse, não, mas só um pouquinho, agora terminou esse concurso, quer dizer, ela não vai adiante com ele. Ela tem que participar de um outro concurso que a leve para um patamar nacional, né? E foi aí que ela me inscreveu. Então, já tinha uma visão empreendedora. Sim, aí ela me inscreveu no SBT na época. Era o Silvio Santos que fazia o Miss Rio Grande do Sul, Miss São Paulo e Miss Rio de Janeiro, dentro dos programas do SBT. Claro que as finais eram sempre dentro do programa do Silvio, né? Aos domingos. E a minha eliminatória deu a coincidência da minha eliminatória ter sido dentro do programa do Silvio. Porque as outras meninas que participaram das outras eliminatórias, uma foi na Hebe, a outra foi no Gugu, a outra foi no Flávio Cavalcante, na época. Eu fui no Silvio e teve uma outra menina que foi, não me lembro qual desses programas. Mas eu fui no Silvio 2 vezes, porque eu fui no Silvio na minha eliminatória e na final. Né? Então, foi muito interessante. E o concurso foi feito em São Paulo, era feito dentro do SBT, né? Em São Paulo, nem era SBT, era TVS na época. Não era SBT.
E aí eu ganhei aquele concurso. Quando eu voltei, disse, mas Rio Grande do Sul e tal. Tá bom. Miss Rio Grande do Sul fizeram, me lembro que fizeram uma recepção, uma coisa assim. E aí eu saí para fazer uns trabalhos que eu já tinha agendado até o Miss Brasil. Uhum. E aí eu fui para São Paulo no dia 30 de abril de 86, que a gente já tinha que começar o confinamento. O concurso foi no dia 17 de maio daquele ano. Nós ficamos 15 dias praticamente confinadas, né? Todas juntas, com 1000 afazeres todos os dias. O que foi uma coisa muito interessante, né? Uhum. Porque antigamente as miss ficavam com as mães, mas aí como dava muitas brigas, as mães insuflavam uma contra as outras. Não então, é um ambiente tranquilo. Não, aí tiraram as mães. Chega de mães aqui. Mãe de miss só dá trabalho, só atrapalha, então vamos botar miss com miss, né? Que vai dar certo. E aí eu lembro que a minha companheira de quarto era Miss Rio Grande do Norte, a Maria Aparecida, e a gente se deu muito bem, assim, desde o início. Ela era muito divertida, assim, ela tinha umas tiradas engraçadas. E assim foi o concurso até que, né, chegou no dia 17, a Iambi, lotado, a gravação começava às 3 da tarde. Naquele ano atrasou um pouco porque teve um jurado que atrasou para chegar. E aí começou o concurso e a coisa foi indo. Até um pedaço a gente sabia como estavam as notas, quem estava classificado, quem não estava. Depois ele fechou e a gente não ouvia mais nada, a gente não sabia quem estava, quem não estava, como é que foi, como é que não foi, não sabia mais. Até que chegou ao final do concurso e eu venci, assim, foi um susto, de verdade, porque... Um susto bom. Sim, um susto ótimo. Na verdade, ali, quando deu o resultado, né? Assim, foi um misto de tudo. De alegria, de euforia, de graças a Deus terminou. Agora posso tirar esse sapato. Ai, tô cansada, quero dormir. Né? Tem tudo isso, porque a gente passou 15 dias ali, dormindo tarde e acordando cedo. Sim. E fazendo algo que os outros estavam solicitando para tu fazer. E eu fiquei pensando assim, tu te desenvolveu a tua identidade nesse meio da beleza. Porque tu é uma mulher muito bonita. Mas só a beleza não te mantém por tanto tempo representando tanta coisa. Sim. Né? Tu representa a abertura de portas para muitas mulheres negras. Belas. Né? E tu segue representando muita coisa, inclusive do assunto que a gente quer falar, como é ser bonita, ser um ícone de beleza e ir envelhecendo e sendo vista dentro disso. Como foi para ti essa transformação? É interessante, né? Eu não sinto que eu tenho a idade que eu tenho. Eu acho que eu sou muito parecida com a minha mãe. Eu também não. Adoro. Porque a minha mãe, ela não sente que ela tem a idade que tem. Né? Ela acha que ela é uma garota. Então, eu acho que nisso eu sou muito parecida com ela, assim. Porque eu não sinto a idade que eu tenho. Claro que eu sei, né? Que eu vou fazer 57 anos, quase 60. E tá tudo certo. Sim. E pra mim tá ótimo, assim. Eu faço academia, eu tenho uma boa mobilidade, sabe? Eu consigo executar todas as coisas que eu me proponho. Então, tá tudo certo. Né? Claro, o que envelhece, a pele envelhece. A gente não tem mais todo o colágeno que a gente tinha quando jovem. Mas isso, gente, é de menos. Eu acho que eu procuro sempre viver um dia de cada vez. Né? Eu acho que a maturidade também me trouxe isso. Porque quando a gente é jovem, a gente quer atropelar o tempo. E a gente atropela mesmo. Muitas vezes, sim. Muitas vezes, sim, a gente atropela. A gente quer. E aí, quando tu chega assim, mas por que eu fui tão rápida em um determinado momento da minha vida, numa determinada faixa etária? Né? Se eu podia ter usufruído muito mais se eu tivesse sido. Mas isso é a maturidade que vai te trazer. Né? Não, a juventude é isso mesmo, a juventude é impulsiva. A juventude é que as coisas para ontem. E isso não é de hoje. Isso não é agora que a gente tem as redes sociais. Não é isso. Isso sempre foi assim. Porque
É só parar e pensar o seguinte, quando eu tinha 12 anos, eu já queria fazer 15. Pra quê? E hoje a gente quer viver o momento que está vivendo, que é o envelhecer, amadurecendo, né? Aí tu tem 15, tu quer fazer 18. Aí tu tem 18, tu quer fazer 21 por aqui. Uma coisa de cada vez. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. Mas, e aí, quando a gente para pra pensar, hoje eu paro pra pensar, eu digo, gente, mas foi tão rápido. Dos meus 12 aos 21 foi assim. Foi um estalar de dedos e eu já tava lá, com 21. Né? E muito tem uma louco. coisa muito legal, né? Que a gente fala na psicologia, que é o resignificar as coisas, né? A gente precisa também evoluir na maneira com que a gente enxerga esse envelhecer. Sim. Porque pode ser que não tenhamos o colágeno, como nós estávamos comentando, mas existem outras coisas tão mais belas e tão mais interessantes, e que descobertas são essas que fazem a gente enxergar. E, de fato, se a gente for olhar hoje pela OMS, de 2021 a 2030 vai ser a década, foi eleita a década do envelhecer de forma saudável. Saudável, exatamente. Né? E esse envelhecer de forma saudável, ele vai passar justamente por essas descobertas que tu tá contando pra gente, que é viver o momento presente, né? É aproveitar mais as coisas, né? Porque eu vejo, porque eu faço academia todos os dias, e as minhas colegas são de inúmeras faixas etárias. São mais velhas do que eu, são mais novas do que eu, são da mesma idade do que a minha, né? E tá tudo certo, estão todas ali se movimentando, estão todas ali buscando qualidade de vida, buscando saúde. Ninguém tá ali buscando um corpo sarado. Com essa idade, o corpo tá. Não é que não possa acontecer, pode. Pode. Mas ali Mas não é só nesse corpo sarado que mora a beleza. Exatamente. Existem belezas múltiplas. Múltiplas, exatamente. A gente precisa entender o momento, né? E aceitar muitas vezes, porque não adianta eu ter 57 anos e querer ter o corpo de 18, né? Não cabe, não casa, não combina. Né? Eu já tive esse corpo de 18 uma vez, quando eu tinha 18. Sim. E foi lindo, e foi maravilhoso. Então, hoje não é mais isso. Né? Então, eu não sei, eu lido muito tranquilamente com essa questão do envelhecer, porque eu acho, claro, que a gente se cuida, óbvio. Deve, né? Na verdade, isso que tu tá falando é uma consciência que estamos adquirindo enquanto sociedade, da necessidade do esporte, da necessidade da alimentação, porque não é algo, por exemplo, que a minha mãe fazia. Não. É algo que eu busco ter, Sim. principalmente para ser exemplo para minha filha. E eu fico pensando, né, tu tá falando da construção de uma nova identidade ao longo do tempo. Tu foi construindo tua identidade, mas também quando a gente chega ali, menopausa, quando a mulher chega nessa época, precisa rever várias coisas em relação a si. E aí tu vê, uma boa parte da minha vida já passou. Quando a pessoa consegue chegar onde tu tá, que é ver beleza na idade que tu tem, né? Eu também vejo beleza na idade que eu tenho. Tu conseguir te centrar mais em ti, no que tu quer, e viver bem o tempo presente, entendendo que coisas mudaram no corpo, coisas mudaram na mente, coisas mudaram na vida. Pessoas vieram, pessoas foram, tu fica alinhado e tu vive bem a idade que tu tem. Exatamente. Senão tu fica te comparando a padrões, tu fica te comparando ao que tinha antes, apegado, e não vive a vida. É isso aí. Tu fica muito, eu vejo muito, né, principalmente os jovens, né, elas estão sempre muito ligadas nisso, no padrão, no que é, mas isso que é bonito. Bonito. Quem disse? É a era das influencers, né? E daí as influencers dizem que a beleza é essa, que a moda que a beleza é ser magra, é ser assim, é ter o cabelo da cor assado, é fazer não sei o quê, né? Mas é pra ti. E tá tudo lindo em ti. Que maravilhoso, que bom que tu achou, né? Tu achou o teu caminho. Mas não pode, mas talvez em mim não fique bem. Né? É a mesma história da dieta, gente. A dieta. Tu faz uma dieta e eu vou olhar pra ti e vou dizer, nossa, como tu tá bem que tu faz? Eu fiz a dieta X. Eu vou fazer a dieta X, mas a dieta X não é pra mim. Eu tenho um outro biotipo. Eu tenho um outro corpo, um outro metabolismo, um outro tudo. Então, um outro ser humano. Eu sou uma outra pessoa. Então, a dieta que tu fizeste, ela foi boa pra ti. E não, obrigatoriamente, ela tem que ser boa para mim. Né? E é isso que as pessoas não entendem. Eu sempre digo, né, quando eu falo assim que a moda é tendência,
E é tendência. Porque nem todo mundo fica bem de mini saia. Mas a moda é mini saia, ok. Tu mas rompeu não é porque a moda é mini saia que eu vou sair de mini saia. Uhum. Eu não me sinto bem. Sim. Né? Tu rompeu com um padrão eurocêntrico. Tu rompeu o padrão na beleza brasileira, né? E trouxe elementos que geram identificação de várias meninas. Uhum. Hoje a gente conversando, né? A gente vê uma evolução imensa que tu teve na tua personalidade. Quais as características tuas que tu pensa que foram importantes para tu não ser soterrada que beleza é só o físico? Porque tu veio dessa indústria. Sim, naquela época era isso mesmo. Era isso. Ainda é um pouco hoje. Não é tanto. Assim, eu falo porque eu tô ainda inserida, né, no mundo Miss. Esse mundo que ele é mágico e horroroso ao mesmo tempo. Ele consegue, né, ter essas duas coisas junto. Por que eu digo é mágico? É mágico porque tu vai lidar com o sonho de uma menina, de uma mulher. Porque hoje hoje tem idade mínima, que é 18 anos, sempre foi. Então, menos de 18 não pode participar. Mas hoje não existe mais idade máxima, que na minha época era 24. De 18 a 24. Olha só. De 18 a 24. Uma baita quebra, né? Hoje é de 18 a 50? Se sentiu a vontade de participar, participa. Se tu for eleita no teu país, tu vai representar o teu país no Miss Universo com 70 anos e tudo bem. Legal. Agora, a gente teve, né? Eu ia te pedir para contar um pouquinho desse exemplo que a gente teve recente agora, né? Agora no Miss Brasil. Teve o Miss Brasil agora dia 13 de fevereiro. E a Miss Rondônia era uma mulher 50 a mais. Legal. Uma bela representante, né? A primeira mulher 50 a mais. O ano passado nós elegemos uma menina Miss Brasil, mãe. Que agora casada. Pode. Antes não podia, né? Nem casada, nem com filho. Não, nem casada, nem com filho, nem com tatuagem, nem tendo posado nua, nada disso podia. Hoje pode casada, divorciada, com filho, sem filho, mais idade, mulher trans. Evolução da beleza. Evolução dos tempos, né? Eu sempre digo assim, tem coisas que o concurso, ele também tem que evoluir, ele não pode ficar estagnado lá nos anos 50, 60, 70, não dá? Sim. Entendeu? Ele tem que evoluir também. Então, isso foi uma grande evolução, de tu abrires o leque para que outras mulheres que não tiveram, por exemplo, a oportunidade de na época, que era só de 18 a 24 ou 28, que seja, participar. Né? Porque já tinha passado da idade. Aí não posso mais participar. Hoje não, hoje tu podes participar. Agora, se vocês me perguntarem, tu acha que realmente elas estão incluídas? Esse é um excelente ponto, Deise. Até que ponto esta inclusão ela ocorre na realidade? Conta pra gente um pouquinho, que essa é boa. Essa inclusão só vai acontecer na minha cabeça, na minha visão. E isso aconteceu comigo, isso aconteceu também na minha visão dentro do mundo da moda. Não sei se vocês vão voltar um pouquinho, não sei se vocês lembram quando surgiu a moda das plus size. As plus size foram surgindo. É um boom das plus size. Porque agora é modelo plus size, que é o modelo plus size. Aí eu me lembro que uma vez eu estava dentro de um estúdio e uma amiga minha, que é produtora, estava produzindo umas fotos com uma modelo plus size. Aí eu digo, de onde é que essa modelo? Ela veio de São Paulo. Aí já começa assim, já me causa um certo ranço. Eu digo, mas será que aqui no Rio Grande do Sul não tinha nenhuma plus size para fazer as fotos? Né? Sim. Mas ok, a modelo dessa plus size já era mais conhecida, tá? Ok, perfeito. Só que eu vi assim, né? No São Paulo Fashion Week, tinha o São Paulo Fashion Week e o São Paulo Fashion Week plus size. Eu digo, mas por quê? Por que não tem a plus size dentro do São Paulo Fashion Week? Faz um São Paulo Fashion Week só. Sim. Né? Aí é inclusão. Exato. Aí as pessoas vinham e me falavam isso. Porque as plus size hoje estão na moda. Eu digo, gente, só um pouquinho. As plus size estão na moda sim, porque elas têm que vestir. Elas não podem andar nuas. Né? Elas precisam vestir. Então, agora, eu digo, a inclusão dessas mulheres plus size só vai acontecer o dia que um grande estilista
resolver fazer um desfile e colocar uma plus size para desfilar as roupas dele. E isso aconteceu. Depois de alguns anos. São lutas sociais dentro da moda. Depois de alguns... Sim, porque a moda ainda tem os seus mistérios. Depois de alguns anos, isso aconteceu. O Alexandre Ercovitch, então, botou uma modelo plus size dentro do desfile dele no São Paulo Fashion Week, normal, e não no plus size. Então, eu digo, agora elas estão. Agora tem a inclusão das modelos plus size. Ok? Beleza. Quando é que vai ter a inclusão dessas mulheres todas que eu falei pra vocês, com mais idade, casadas, divorciadas, com filhos, sem Mulheres reais. Mulher realmente trans. desfilando, realmente atuando na moda. Quando uma delas ganhou o Miss Universo. O que também Fato. é uma luta social, né? Porque a sociedade mudando a visão sobre a mulher, a sociedade mudando a visão sobre o homem com o envelhecimento. Exatamente. Só que assim, tu abre o leque, mas se tu olhares, quem vence é a menina solteira, sem filho. É um caminho e uma construção social, um processo. Que vai demorar, não vai ser agora. Isso vai demorar algum tempinho. Até que realmente aconteça. A não ser que o Miss Universo, então, mude novamente as suas regras. Que eu acho que agora fica difícil voltar atrás, né? Retroceder. Voltar ao que era. Eu acho muito difícil. Então, automaticamente, isso vai acontecer. Em algum momento, em algum ano, eles vão eleger uma Miss Universo mãe, casada, com filhos ou filho, né? Automático, um ano vai acontecer isso. No momento, eu não vejo esse leque aberto como uma grande inclusão. Não vejo ainda. Mas será. Sim, mas será. São passos, né? E eu lembrei agora, tu comentando do mundo da beleza, e a gente vê como o mundo da beleza, né? Que, então, para nós, novo, e tu tá nos apresentando esses detalhes, ele está andando com movimentos sociais importantes. E aí a gente olha agora há pouco tempo, né? Saiu na mídia toda, meninas de 18, 19 anos dentro de uma universidade, tecendo comentários horríveis sobre uma colega. Uma senhora, né? Uma senhora, né? Que, então, tinha entrado na universidade fazendo ali colegas de classe com ela. Elas foram completamente linchadas virtualmente, assim, né? É porque agora, né, o virtual, mas aí a gente para observar o quê? Muitas das pessoas que fizeram isso, né, que tiveram esses posicionamentos, também pensavam exatamente o mesmo. Claro. Mas então, aquele efeito manada de como que a gente... Então, peraí, então eu não devo pensar desta forma. Mas isso, assim, é muito que também se escuta dentro de casa, né? Exato. Claro, é a educação, é a formação do povo, tudo é a cultura. Isso, claro. E nós temos no Rio Grande do Sul, por exemplo, é machista também. Muito. Aí a gente vai ter mais preconceitos em relação ao jeito que uma mulher envelhece e ao jeito que um homem envelhece. Não é igual. Não, é ainda muito diferente. Não. A gente tem que lutar pelo lugar. Tô envelhecendo, tô bem, tô feliz. Essa roupa não é adequada para ti. Se eu acho adequada para mim, ela é adequada para mim. Claro que sim. Né? Esse tipo de comportamento não é adequado. Se eu acho adequado, não tá fazendo mal para ninguém, é adequado para mim. Tu deveria usar o Botox, ou etc e tal. Eu não tenho nada contra. Até acho que a questão da estética, assim, que tu vai pegando e cuidando do teu envelhecimento, ela é super positiva e saudável. Eu também acho. Sou extremamente a favor. Só que quando as pessoas começam a dizer que tu tem que seguir aquele padrão, que tu tem que fazer aquela outra, isso é ruim. E ninguém fala isso em relação ao homem. Pois é, né? Que coisa interessante. Isso eu lembro quando... Eu lembro que eu fui numa formatura e tinha um senhor que se formou em Direito com 86 anos. É lindo isso. Não é? É lindo, porque a tua identidade continua se formando. Claro. Tu pode aprender, tu pode produzir, tu pode contribuir para o mundo. E quanto mais tu produzir, fizer e agir com a tua mente, com o teu corpo, mais apaixonado pela vida tu é. Claro. Melhor tu vive. E assim, ele tinha o sonho, né, de ser advogado. Quando ele tinha idade para fazer faculdade, talvez ele não tivesse condições financeiras para pagar uma faculdade. Ou
já tinha viver esse sonho do outro. Quantas vezes as pessoas são jovens e vivem o sonho do pai, da mãe, Sim. nem sabem o que querem, a pressão social. E quando tu vai te conhecendo e vai construindo uma nova identidade, baseada na identidade antiga que tu ficou mais velho, tu pode viver a tua vida e o teu sonho. Exatamente. Uma das coisas que eu acho que a maturidade me trouxe foi... eu aprendi, quer dizer, eu estou aprendendo a dizer não. Né? Eu acho que essa é uma palavra... Pois é, mas era tão difícil para mim isso. Era algo que eu jamais pensei que um dia eu fosse aprender. Então, eu acho que a maturidade te mostra isso. Não quero fazer isso. Não vou nesse lugar. Autorrespeito. Claro, não estou afim. Hoje não quero. Excelente. E é o eterno viver enquanto estivermos vivos, né? A gente pode mudar de ideia, Claro. a gente pode dizer não, a gente pode evoluir, a gente pode fazer uma transição de carreira aos 40, aos 50, aos 60, a gente pode tudo, e aí tem uma definição muito boa que é a gente pode ser quem a gente quer ser, desde que isso não faça mal a ninguém. A ninguém, exatamente. E quanto mais alinhado a gente estiver com quem a gente quer ser, mais o envelhecimento vai ser saudável psicologicamente. E isso é uma aprendizagem, né? Isso que tu falou dos nãos eu acho maravilhoso. Porque a gente aprende a se colocar em padrões. Moda, padrão. Tem que fazer. E quando tu vai aprendendo que os teus sims pros outros são nãos pra ti, tu entende quantos nãos tu deveria ter dito na vida. E que não é desrespeito. Claro eu que não quero, não é eu não limites, gosto, né? eu não posso. Ou até mas o limite é tu dizer assim, ó, pra mim é isso, essa é a Daniela. Pra ti é isso, beleza, eu preciso te respeitar e entender empaticamente que talvez tu não queira o mesmo que eu e tá tudo bem. Sim, é isso. Hoje em dia as pessoas já estão nessa, né? Do entender. Às vezes eles escorregam, mas eu acho que já estão muito nisso. Quando tu falou da menopausa, a menopausa realmente ela é uma fase que é um desafio isso. Com certeza. É um desafio, né? Porque tu muda completamente. Eu lembro que começa com aquela coisa dos calores, né? Que até hoje acontece, né? Muitas vezes tu tá conversando com uma pessoa, daqui a pouco brota um calor do nada, né? Que tu não consegue nem disfarçar, porque não tem o que disfarçar, não tem como. E nem tem que disfarçar, né? É um processo natural do corpo da pessoa. Exatamente. As pessoas têm que respeitar. Tem que entender. Ué, mulher é assim. E parte da evolução que a gente consiga conversar sobre isso, que a gente consiga entender É verdade. pelo que as outras mulheres passam, que a gente consiga entender pelo que nós vamos ou estamos passando, coisas que eram inimagináveis de se falar em alto e bom tom. Temos menopausa, sofremos com não isso, se falava, isso faz parte Deus da vida da mulher. Mas não se falava nem menstruação na minha época. Mas era assim, pouco falado, pouco se comentava em casa sobre isso, era algo assim, Deus o livre, se as pessoas soubessem, né? Eu lembro quando eu fiquei menstruada, a minha avó disse, meu Deus, essa menina já tá mocinha. Mocinha, já tá mocinha. Ai, tem que cuidar, ai, tem que isso. Sim, tem que cuidar como cuida. Todo mundo precisa de cuidado. Não é porque eu fiquei menstruada que eu tenho que ter um cuidado extra. Né? E que maravilhoso a gente poder evoluir, ver a sociedade evoluindo, falando também. de sexualidade, falando de menopausa, falando de menstruação, falando de assuntos reais e que são partes nossas. E que não precisam ficar soterradas pelos cantos e que não é o comentários, né? Como se fosse um crime. Como se fosse algo muito proibido. Algo que tu tem que esconder. Eu tô envelhecendo, tem que esconder que eu tô envelhecendo. Como é que eu vou esconder o meu corpo? Então, exatamente. Como é que eu vou esconder? Então tem que morrer. Eu tenho que usar mais roupa com manga, eu tenho que... Não, tu tem que ser tudo, tu tem que ser feliz, tu tem que ter o teu corpo, tu tem que aceitar a tua casa. Exato. Entendeu? Exatamente. Mas não é a sociedade que vai dizer que tu, com 60 anos... Tu usou um exemplo maravilhoso aqui nos bastidores da Viviane Araújo. A própria Viviane. Então, nós estamos na época, né, de carnaval. Isso. Então, assim, carnaval, o que quando se fala em carnaval, o que as pessoas imaginam? Corpos. Nus. Muitas vezes. Esculturais. Malhados. Corpos bem torneados, bem formados. E ok. Que bom, né? Mas não é para todos. Mas nem todas têm esses corpos. Bem torneados e bem feitos, e, né, lisos, sem celulites, sem nada.
nem todo mundo tem. E não deixam de brincar o carnaval. O fato é que as pessoas imaginam o seguinte, a Viviane agora está com 50 anos, tá velha. Tá maravilhosa, Tá saudável, um escândalo. sendo feliz, vivendo. Tá um escândalo de mulher, sabe? A Paola Oliveira é outra muito criticada, que dizem... eu me lembro que foi o ano passado, eu acho, que diziam que ela estava grávida. Que ela estava mais cheinha, né? Mas se a mulher tá se gostando assim, mas deixa a mulher tá mais cheinha, gente. O e corpo tá linda. É dela, ela tem um marido que gosta dela desse jeito. Quer dizer, só um pouquinho. Quem é tu na fila do pão que vai dizer pra ela que ela tem que ser assim, assado ou frita? Não. Mas resumem a pessoa a um atributo, o corpo. Resumem a pessoa a um atributo, a beleza. E a gente é tão mais do que uma coisa. A gente é isso tudo e mais um tanto. Exato. E a beleza é parte de um conjunto, porque só ela fisicamente não se sustenta pra nada nem pra ninguém. É verdade. Então, assim... Uma beleza vazia? Então, a pessoa vê essa questão da transitoriedade ao longo da vida, dos corpos, da beleza, né, do desenvolvimento de quem ela é, da essência dela, é bem importante. Sim, a gente tem que se aceitar, né? Eu acho que tudo passa muito, na verdade, com a aceitação própria. Se eu me aceito, as pessoas vão me aceitar. Agora, se eu estou descontente com o meu corpo, que seja, aí as pessoas realmente vão me julgar. Né? Porque nas minhas atitudes, até na minha fala, eu vou passar uma certa insegurança. E as pessoas vão captar. Então, a gente precisa se aceitar. Quando a mulher entender que ela tem 50, 60, 70 e que ela precisa aceitar a idade que ela tem, não estou dizendo com isso que a pessoa precisa estar derretida, não é isso? Não precisa. Não precisa. Pode se cuidar. Sempre, sempre. O melhor que tu pode ser naquele momento na tua vida, em amplas áreas. Fisicamente, intelectualmente, mentalmente. Tu, em comparação contigo. Naquele momento. A Deise já tem, a Deise teve 18, óbvio. Como a Daniela também já teve 18, não tem mais há muito tempo. Vou contar pra vocês que também já tive. Gente, se encaminhando aqui já pro final, eu tenho uma filósofa maravilhosa, baiana, depois eu deixo nos comentários o nome dela, que ela tem uma frase que é uma citação que é muito legal, que ela fala assim, se ao longo da tua vida tu nunca sofreu preconceito racial, né, pelo teu gênero, né, ou pela tua classe social, ou por ser mulher, ou pelas colocações que tu tem. Se tu não sofreu ao longo da tua vida, fique tranquilo. Você vai sofrer pela idade quando chegar o tempo certo. Né? Então, assim... Em algum momento tu vai sofrer. Vai sofrer. E é uma sociedade que, aos poucos, está evoluindo. E que parte muito da gente fazer esse movimento. Claro que sim. Assim, as pessoas, elas também acham que as coisas têm que evoluir. Assim, não é isso. Não é isso. Sim. Sabe? A evolução, ela acontece gradativamente. É a mesma história. Lá, eu, quando criança, o lixo era jogado no lixo. Todo lixo. Seja ele reciclado ou não, nem se falava. Era jogue o lixo no lixo, lembra? Jogue o lixo no lixo, exatamente. Não jogue em qualquer lugar, jogue no lixo. Aí veio a história do separar o lixo. Foi difícil, porque as pessoas realmente estavam acostumadas a jogar lixo no lixo. Aí começaram a introduzir dentro das escolas. Olha, quem foi que ensinou na família? Foram as crianças. Então, são essas coisas, assim, tu começa a introduzir lá para esse movimento acontecer dentro das famílias. Porque a criança vai dizer, meu pai, mas tu é tão preconceituoso. Por que tu tá falando dessa pessoa dessa forma? Por que com esses adjetivos? Né? E isso é assim, a sociedade ela vai caminhar, mas isso não é agora, não é para ontem, não vai ser para amanhã. Algumas décadas. Exato, porque é assim, a evolução das pessoas, né? Então tu tem que começar esse movimento de falar, de abrir espaço, de pensar sobre isso. Porque o que me espanta muitas vezes, e aí falando em termos de rede social, né, que hoje é onde a gente vive, e trabalha com isso, enfim, todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo tem um Instagram, um TikTok, ou o que quer que seja, um Facebook, né? E as pessoas se comunicam por ali, seja por
porque são amigas ou porque tem uma relação de trabalho com as pessoas, enfim, né? Mas o que falta na sociedade como um todo é o respeito. E é só uma palavra. Exato. Sabe? É só uma palavra. Por que as pessoas têm uma dificuldade enorme de respeitar as outras? Eu não entendo isso. É uma coisa que eu me questiono todos os dias. Porque todos os dias eu leio algo que me choca. Um comentário maldoso. Eu digo, gente, eu falo para as meninas que participam de concurso, né? Hoje eu digo, vocês são heroínas. Porque você se expõe nessa selva. Nessa selva que é hoje a internet. É uma selva aquilo. E vocês... Claro que vocês sofrem. Tem umas que se superam. Sim. Mas tem outras que sucumbem. Sabe? Então, assim, é muito... Eu posso não gostar daquela moça. Eu posso não achá-la tão bonita. Mas eu não tenho o direito de ir para uma rede social e chamar ela de qualquer coisa. Porque são opiniões, porque eu estou invadindo um outro mundo. Mas é óbvio. Né? Mas eu vejo que, assim, uma questão que leva a isso que tu falou, que é um ponto importante, é que empatia se ensina desde pequeno. Claro em que casa. sim. Respeito se ensina desde pequeno. Limites, Também. frustração de que o outro não vai fazer tudo o que eu quero e eu preciso respeitar, porque a individualidade é outra, a pessoa é outra. Tudo isso é cultural, tudo isso é familiar, são valores. Sem dúvida. Né? E eu penso assim que momento que a gente tem que a gente pode parar e falar sobre isso? Valores que importam de convivência humana, de respeito a outra pessoa. Por quê? Porque a pessoa que está ali num meio como esse que tu traz, que é o meio da beleza, que vai depois, muitas pessoas podem não seguir na carreira de Miss, mas vão fazer propagandas, vão continuar fazendo alguns catálogos de moda e que é muito fácil botar o dedo. Olha o que eu vi ali. Olha lá, que nem tu falou da Paula Oliveira. Olha a celulite. Bom, é mulher. Beleza, vai ter celulite, tá viva? Sim, exatamente. A mulher já nasce com celulite. É isso aí. E tem hormônio faz parte. Não, mas agora falando desse mundo, é um mundo que trabalha não só com a beleza, mas a imagem. Né? Com a imagem. Então, muitas vezes, presencialmente, eu não vou me expor, não vou expor a minha imagem para dizer aquilo que eu penso, porque eu não quero lidar com as consequências daquele ato. Sim. Mas na rede social, eu não tô, ninguém tá ali comigo, eu posso tecer comentários muito mais facilmente, e aí eu não lido tanto com essas consequências online quanto eu lidaria com essas consequências presencialmente. O que não quer dizer que o malefício não seja... O preconceito vai andando. Igual. Sim, ele existe. Só que no consultório eu vejo uma coisa bem interessante. Como a gente se projeta no outro. Porque se eu tô te julgando por alguma coisa e te desrespeitando, eu tenho algo dentro de mim que tem relação com aquilo. Com certeza. Então, por exemplo, se eu te julgo ali, vamos supor, eu tô aqui com 18 anos, que eu não tenho há muito tempo, e te julgo, tu tá muito velha, eu vou ficar velha. Eu vou me julgar também. Claro. Então, assim, a gente tem que Alguém trabalhar vai te muito a mente da gente, porque pensa. o caminho vou envelhecer o mais saudável que posso e bela que posso, eu vou morrer antes. E aí entra o idadismo individual. O idadismo individual entra bem nesse ponto, por exemplo, quando a gente trabalha em consultório, de dar alguma atividade para a mulher, né, para o homem, enfim, que nós estamos trabalhando, e a pessoa olha, não, mas eu não tenho mais idade para fazer esta atividade, para estar neste lugar. Então, isso vem muitas vezes do interno. Né? Também, do individual. Também, às vezes eu digo, mas eu não tenho mais idade para isso. Mas esse não tenho mais idade não é uma questão que eu não possa fazer ou que eu não tenha condições de fazer. É mais uma questão, tipo, me respeita, que eu sou mais velha que tu. Chegou aqui, ó, deu. Agora eu posso dizer, tu me respeita. Que é os limites, né? Vamos usar a nosso favor. Estamos envelhecendo, vamos usar a nosso favor. Exato. A gente também tem, né? Precisa. Não é que não possa fazer, não tem mais idade para isso, gente. Mas tem para tudo, para fazer faculdade, para ter um novo sonho, para ter um novo amor, para ter uma nova vida. A gente tem idade. Enquanto a gente está vivo, a gente tem que viver. Exato. E a gente tem que se permitir viver se a gente não faz mal pra gente nem pro outro. É se permitir dizer sim pra si, né? Claro que sim. Daisy, a gente fez pinceladas hoje de um assunto tão profundo, né? Eu acho mais de um assunto profundo, assim.
A gente te agradece muito por estar Imagina. aqui com a gente. A gente te convida para voltar em outro Obrigada, momento vai ser para um prazer. conversarmos Vai mais, ser um prazer. né? Mas assim, como é importante isso, tu tá aqui falando, representando tanta coisa que é beleza, que é a mulher negra, que é uma mulher que se comunica muito bem, que é muito mais do que só a beleza que tem, mas que também tem aí uma idade mais avançada, que nem todas nós temos aqui, e tá aí saudável, se cuidando, Graças a disciplinada, Deus. querendo viver muito mais. E aprendendo com sonhos, a dizer não. E aprendendo E a dizer aprendendo- não. E aprendendo a dizer não, isso é Então, importantíssimo. muito obrigada por ser Obrigada essa eu, inspiração para gurias. todas nós e por estar aqui dividindo um pouquinho com a gente. Imagina, foi um prazer, é um prazer. É sempre bom falar sobre isso, né? Eu acho que a gente quebra um certo tabu, porque as pessoas, quando falam, principalmente em Miss, elas nos olham, mas elas nos veem com 18 anos. Uhum. Entende? Existe uma cobrança. Como é que eu vou explicar? É uma cobrança que eu acho que faz parte do ser humano. Porque ele vê a Miss assim, perfeita, intacta. Como uma boneca. Com flores. Como uma boneca, né? Que nunca envelhece. Ela vai ser sempre a Miss. Aí de vez em quando diz, mas a fulana tá vendo uma gente, a fulana tem tanta idade. Óbvio que a pessoa envelheceu. Ou não era pra envelhecer. Bom Como que é que é? envelheceu. Porque tu tá viva? Eu digo, se não era pra envelhecer, ela tinha que ter morrido antes. Que todas as ideias tenham um amadurecimento das Mas pessoas ao claro. longo do envelhecimento, que elas se concentrem mais nelas. E uma das coisas que eu acho mais importante, que cada pessoa aprenda a honrar a sua vida e a sua história. Isso é importante. Nós temos um grupo chamado Grupo Misses do Brasil, onde a gente se reúne uma vez por ano. Ah, que legal, não sabia disso. E é muito bacana, porque a energia é algo fantástico. E quando a gente termina o encontro, cada uma volta para sua casa completamente Que renovada. maravilha. Então é legal. algo assim que a gente diz que é um grupo de apoio, né? Mulheres conectadas. Mulheres de várias É idades. com questões em comum. Exato. É isso. Que legal. E o E que muito todas bom. nós precisamos. É isso aí. Nos conectar e termos coisas em comum. Com jovens e com velhos e com todo mundo. Muito obrigada. Parabéns, Daisy. Obrigada. Parabéns por usar a tua voz. Quem Obrigada. tem voz tem hoje um compromisso muito sério com a sociedade. Parabéns por usar a tua voz. Imagina, obrigada eu. Foi um prazer. Muito obrigada.